Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos relacionados então à teoria pura do direito. Vamos falar um pouquinho sobre Hans Kelsen, que foi um dos grandes teóricos da área do direito também. Nesse sentido, é importante reafirmar o que nós sempre comentamos nas aulas aqui, que é relacionado também à importância de vocês lerem os textos, fazerem todas as atividades que são propostas no ambiente, para dessa forma você fortificar melhor o conhecimento relacionado principalmente a um dos temas que é extremamente importante para a área do direito. Foi um dos teóricos que revolucionou efetivamente a ideia teórica sobre o direito, talvez uma das grandes representações que nós podemos apresentar aqui sobre a ideia do positivismo jurídico. Talvez o maior representante que a gente pode perceber com relação a essa temática. O nosso texto de hoje é um texto do Paulo Nader, que vai efetivamente conversar e discutir sobre essa perspectiva da teoria pura do direito. Portanto, então, estaremos discutindo na sua grande maioria sobre esses principais preceitos aqui que são trazidos para nós sobre Hans Kelsen. Então vamos ao nosso texto. Vamos ao nosso primeiro slide da aula de hoje. Após o doutorado em Direito, Kelsen elaborou a teoria pura nascida de uma inquietação intelectual, quando observa ainda, no curso jurídico, que os próprios docentes confundiam os planos do ser e do dever ser, não separando claramente o direito positivo do virtual ordenamento jurídico. Foi esta perplexidade que a teoria conduzida à pureza metódica e, na opinião de Joseph Kuhns, muito mais por instituto do que por estudos sistemáticos e filosóficos. Kelsen atribui à ciência do direito o estrito papel de analisar as normas jurídicas e divisou na ética, na sociologia e na política a função de submeter o direito à crítica do conteúdo. Kelsen ele traz efetivamente essa ideia da teoria pura do direito no sentido de compreender o direito na sua essência. Então podemos dizer que efetivamente a sua teoria ela vai trazer essa perspectiva de como efetivamente um processo dogmático do direito pode ser analisado. Vamos ao nosso próximo slide. Sobre a vigência da Constituição em 1920, Kelsen, além de professor universitário, ocupou o cargo de juiz da Corte Constitucional até 1929. No ano seguinte, aceitou o convite para lecionar na Universidade de Colônia, na Alemanha. Porém, permaneceu pouco tempo, pois o regime nazista se mostrava adverso às atividades dos intelectuais. Seguidamente, Kelsen lecionou no Instituto de Altos Estudos Internacionais em Genebra e na Universidade de Praga, onde foi alvo de hostilidades praticadas por grupos de estudantes nazistas. Antes de radicar-se definitivamente nos Estados Unidos, teve uma curta passagem em Cuba, onde proferiu um curso na Universidade de Havana. Enquanto o primeiro perfil da teoria pura desenhou-se no mundo europeu, em uma fase conturbada na história universal, a doutrina atingiu o pleno amadurecimento quando o autor se instalou em Berkeley, Califórnia. Era natural de uma concepção densa de ideias que se encerrava um forte potencial de desdobramento fosse reelaborada com acréscimos e retificações. Paralelamente a esta condição interna ou subjetiva, há de se reconhecer que a transferência de Kelsen para os Estados Unidos trouxe-lhes influências culturais com projeção
em alguns pontos da teoria pura. É importante a gente pensar que quando nós estamos falando desse teórico Kelsen, o Hans Kelsen, nós estamos falando basicamente de um teórico que desenvolveu principalmente as suas características em dois universos, no universo da teoria e o universo da prática. Tanto quanto professor e como praticante também do direito, Kelsen trouxe para nós grandes revoluções relacionadas a essa perspectiva do entendimento do direito na sua visão prática, ou seja, através de todo o processo que ele constitui na importância da norma, a importância da lei. Dentro dessa relação, nós podemos perceber que o dever ser e o ser, que são duas concepções importantíssimas trazidas por Kelsen, são um dos pontos centrais da sua tese. E a partir dela, nós percebemos que todos os desdobramentos, todas as discussões, elas estarão pautadas diante dessa realidade, do dever ser e do ser, de como seria efetivamente a ideia da norma e como efetivamente esse processo se construi na realidade. Vamos observar o nosso próximo slide. O perfil da teoria pura do direito. A teoria pura do direito é a doutrina que se insere tanto nos domínios da filosofia jurídica quanto da teoria geral do direito. Na primeira disciplina, porque aborda a problemática conceptual do jus. Na Aliene Rechnel, porque não se refere em um sistema específico e analisa os elementos operacionais do direito com abstração sociológica e de valores. É uma teoria reducionista, que identifica o direito com a norma jurídica. Esta é a base de toda a construção jurídica. A ciência do direito tem por objeto de estudo de normas jurídicas, visa a revelar o ser do direito e não o direito ideal, dever ser jurídico. A teoria pura é a resposta de dois tipos de indagação: o que é o direito e como é o direito. Não se situa no plano das especulações, quando ao dever ser, a tarefa cometida por Kelsen, a política jurídica. Esse é um princípio importante que a gente pode perceber que nas discussões relacionadas principalmente a essa concepção teórica de Kelsen, a ideia do dever ser e do ser, ele vai trazer basicamente uma relação muito importante com a prática jurídica, com o universo do acontecer do direito, com o universo que está presente na concepção prática do direito. Então esse é um dos pontos importantes que nós podemos perceber que Kelsen traz diante de toda uma realidade, diante de toda uma diversidade, que a gente pode perceber por todos os espaços, por todos os países, né, que esse teórico passou, e poder trazer essas contribuições. Então é importante nós pensarmos nessa divisão, a ideia do ser e a ideia do dever ser. Vamos ao nosso próximo slide. O direito é um agregado normativo que não requer legitimação pela instância axiológica. As normas jurídicas comportam assim qualquer conteúdo e, diante dos seus esquemas, compete ao aplicador a verificação tão somente dos requisitos de validade, respeito à hierarquia das fontes e um mínimo de eficácia. Kelsen não afirma que a norma jurídica dispõe de autolegitimação, mas esta é uma conclusão de ordem lógica em face de seu sistema. A busca da legitimação fora do quadro estritamente normativo foi admitido, mas como problema metajurídico a ser diluído nas esferas espirituais, política, religiosa, metafísica. Com a obra de 1945, passou a distinguir valores do direito e valores da justiça.
Aqueles se referiam às pautas normativas em função das quais se qualificam as condutas como lícitas ou ilícitas. Tal juízo de valor se inscreveria na órbita das ciências jurídicas e em seu aspecto abstrato, na teoria pura. Os valores da justiça, diferentemente, seriam subjetivos e transcenderiam o quadro das ciências do direito. Em outras palavras, nós podemos perceber que o processo voltado principalmente à dogmática, ela está mais relacionada a essa prática e evidenciando essa característica, deixando efetivamente em um segundo plano, não tão importante, mas também deve ser relacionado à questão do universo das interpretações jurídicas. Então, nesse sentido, Kelsen ele tem uma relação muito forte, né, quando tratamos basicamente dessa característica do processo do dever ser. Dentro dessa relação, o ser se torna então essa evidência prática, né, ao qual se analisa dentro desse universo da teoria jurídica. Vamos ao nosso próximo slide. Os princípios de causalidade e de imputação. O direito e a ciência social integram o mundo do dever ser. Não descreve fatos que ocorrem necessariamente, mas estabelece o dever ser das condutas sociais. Difere fundamentalmente das ciências naturais, que explicam fenômenos e que se sucedem com a regularidade. As leis da natureza são regidas pelos princípios da causalidade. No mundo natural, nada ocorre por acaso, mas devido a determinadas causas. As ciências naturais revelam a ordem do ser, daquilo que existe e o que acontece, em seu encadeamento de leis invioláveis. Inicialmente, Kelsen retratou os princípios da causalidade como um nexo inexorável. Posteriormente, atribuiu os princípios apenas a um alto grau de probabilidade. A conclusão a que se pode chegar, pensamos, depende de um ângulo de enfoque. Se o princípio foi considerado como ordenador da matéria, a sucessão entre a causa e o efeito há de ser vista como necessidade inevitável. Se tomada como princípios de conhecimento, impõe-se em entendimento definitivo de Kelsen. Seguindo a linha kantiana, para Kelsen, o ser e o dever ser constituem duas categorias independentes e irredutíveis. Do ser, não se poderia derivar o dever ser, conforme a pretensão do justnaturalismo, com base no conceito de natureza humana, diferentemente das leis naturais regidas pela causalidade, a relação existente entre a causa e consequência na estrutura da norma jurídica seria de imputação, ou seja, a coerção estatal. A norma jurídica seria a expressão de um mandamento ou um imperativo. Para Kelsen, a norma é extremamente importante, porque ela relata basicamente um dos princípios dogmáticos que o direito deve empregar. Dentro dessa relação, podemos perceber então que esse é um dos aspectos que traça a linha da teoria do direito puro. Então, em outras palavras, esse processo ele passa a ser então a linha matriz do pensamento de Kelsen. Vamos ao nosso próximo slide. Norma jurídica, conceito, estrutura lógica e hierarquia. A norma jurídica representa a categoria lógica fundamental da teoria pura, que erige em unidade do ordenamento em objeto da ciência do direito. Expressando um dever ser, a norma traduz a conduta do indivíduo deve assumir em determinadas circunstâncias. Kelsen distingue a norma jurídica de proposição jurídica, que também denomina por regra de direito.
Esta seria um juízo hipotético e instrumento pelo qual a ciência do direito descreve o seu objeto. A norma jurídica, pela nova versão da teoria, seria um mandamento, um imperativo. Aqui radica uma das grandes alterações promovidas pela segunda edição da obra Teoria Pura do Direito, visto que anterior, Kelsen sustentou a tese de que a norma jurídica apresentava uma estrutura lógica, um juízo hipotético. Para o teórico austríaco, a norma conteria a determinação de uma conduta, a proposição, o seu enunciado. Além de impor um comportamento, as normas concedem permissão e atribuem competência. A norma jurídica em si não ensina apenas a dispor sobre a conduta. As proposições orientam, pois exercem função de conhecimento. Embora não constitua essencial, o conhecimento do direito faz parte para labor dos órgãos jurídicos. A aplicação do direito pelo judiciário pressupõe o conhecimento das normas jurídicas. A tarefa do legislador exige também a cognição prévia do direito. Assim, podemos perceber, então, que essa concepção passa a ser, quando citado por Kelsen, um mandamento do direito. Então, a norma ela tem a sua relação de extrema importância que vai conduzir o pensamento e esse princípio que nos trazem sobre essa relação da ideia do direito puro na sua tese. Vamos ao nosso próximo slide. Validade e eficácia. Na obra kelseniana, o termo eficácia é tomado como observância e aplicação das normas. De fato, este que nomeamos por efetividade, validade, quer dizer condição de obrigatoriedade, certificado de que a norma preenche os requisitos indispensáveis para entrar no mundo jurídico e produzir efeitos. A validade do direito situa-se no plano do dever ser. Por uma corrente é considerada independente da eficácia, que se localiza na esfera do ser. Diametralmente oposta à teoria realista, que identifica a validade com a eficácia. Ambas as posições são condenadas por Kelsen, com as considera falsa. O equívoco da primeira está em não admitir que a eficácia é uma condição de validade, enquanto que a segunda corrente, em não reconhecer que os dois conceitos são distintos, que a norma pode ter eficácia e não ser válida. Para a teoria pura, não é certamente a eficácia quem confere o fundamento da validade à ordem, mas a norma fundamental. Essa determina que o conteúdo da Constituição sobre certas condições deve ser observado. Haveria o sigilo normativo a fundamentar a validade da ordem jurídica. A premissa maior, composta pela norma fundamental ou hipotética, é quem determina a observância da Constituição posta e eficaz, estabelecendo um dever ser. A premissa menor consiste na efetiva existência de uma Constituição que alcançou a eficácia por si e pelas normas de outros escalões a dela derivadas. É uma confirmação da ordem do ser. A eficácia, ela é um processo extremamente importante. Por quê? Porque ele conduz ao pensamento da aplicabilidade da norma e os preceitos aos quais são necessários para que esse processo aconteça. Assim, quando tratamos basicamente desse processo da eficácia no pensamento de Kelsen, podemos então determinar que o efeito da norma ela é de suma importância para a sua teoria, entendendo que é esse efeito que vai trazer efetivamente uma das condições principais para o seu pensamento. Vamos então ao nosso último slide. Dever jurídico e direito subjetivo. Contrastando com a teoria tradicional, que conceitua a relação jurídica
com um elo entre pessoas, virtude, do qual uma delas, titular do dever jurídico, deve garantir alguma coisa à outra. Titular do direito subjetivo, a teoria pura identifica essa relação com um vínculo normativo em que enlaça a conduta de um indivíduo a um ato de coação e sanciona a conduta. Perante a doutrina tradicional, entre o dever, o direito não há preeminência. Nem se pode afirmar que preceda a outra. Ambos são inseparáveis e se originam de um fato comum, o fato jurídico. Acontecimento que instaura, modifica ou extingue a relação jurídica. Para a teoria pura, o dever jurídico emana da norma e se revela como conduta inversa à condição da sanção. Enquanto os deveres jurídicos sobrevelam-se de importância, os direitos subjetivos não são considerados a criação essencial do direito objetivo. Se na teoria tradicional a cada dever jurídico corresponde a um direito subjetivo, na teoria pura nem sempre se registra tal correspondência. O direito subjetivo existe apenas quando a ordem jurídica outorga a um indivíduo a iniciativa da ação judicial, para a hipótese de alguém praticar a conduta definida como condição da sanção. Sempre que houver um direito subjetivo, a mutação da norma geral e abstrata em norma individualizada e concreta dependerá da movimentação judicial ou administrativa de alguém, no caso, o titular daquele direito. Para a doutrina tradicional dualista, a distinção entre o direito objetivo e subjetivo é relevante. Para a teoria pura, ambos possuem a mesma natureza, em seu monismo. Direito subjetivo não é mais do que um aspecto do direito objetivo. Assim, nós trazemos então essas discussões relacionadas a Kelsen, que é efetivamente um dos grandes teóricos que trouxe uma nova perspectiva na relação do direito, evidenciando esse processo da própria ciência do direito, que, em outras palavras, é efetivamente a relação desse princípio, dessa essência que se discute o direito como si, e o direito também na perspectiva do ser e o dever ser. Assim, então, recomendo a todos vocês uma leitura minuciosa do texto, ao qual tem uma grande perspectiva e um grande enriquecimento em detalhes sobre essa relação da teoria de Hans Kelsen, que passa a ser, como evidencio novamente, extremamente importante para o conhecimento daqueles que se propõem a estudar o direito. A todos muito obrigado, agradeço pela atenção até o momento e nos encontramos então na nossa próxima aula.